Hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu tô bem acompanhado aqui, ó, da Ratinha. Ela é uma gata, mas o nome dela é Ratinha de Vênus. Aqui ela também é espírita, aqui até os cachorros são espíritas. Os animais são tudo espírita e tudo participa do estudo. Vamos falar hoje sobre o casamento. Casamento, celibato, poligamia, toda essa questão que envolve, né, esse instituto incrível que é o casamento, né? Aí os espíritos perguntam: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres? É contrário à lei natural? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. Aí pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade? A resposta é que seria um retorno à vida animal. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra em todos os povos, ainda que em diversas condições, né? E fala que até certos animais eles têm uma fidelidade, né, com outros. E fala, a gente imagina, o casamento, ele é um ato de responsabilidade, né? E fala da evolução que é muito grande, porque você se cria uma responsabilidade com outros seres, né? Que é diferente do que vamos estudar mais pra frente, que fala sobre a poligamia, que acontecia antigamente. Imagina, é, aqueles povos primitivos em que ninguém tinha, todo mundo tinha relações sexuais com todo mundo, mas ninguém tinha é, um compromisso com ninguém, e isso trazia muitos transtornos, porque imagina, você tem um filho, aí outro não sabe quem é o filho, né? Seria mais voltar à sexualidade do que sentimento de amor mesmo, né? É o que os espíritos falam, né? A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei natural, uma lei humana. Eu sou formado em direito, né? E a gente estudou que antigamente o casamento ele era, você assinou o casamento, você não podia se separar, nunca, não tinha divórcio, né? Aí aqui eles falam que é uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar as suas leis, só as da natureza que são imutáveis, né? O que a gente entende disso? É que a gente tem também no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso, que se Deus é contrário ao divórcio, e fala que Deus não pode ser contra algo que já está separado. Se as pessoas já estão em casa separados, brigados, não é um simples papel que vai mudar, né? Então a gente tem que ver. É muito melhor a gente ter duas pessoas, né? A gente olhando de fora como um estudo, né? E segundo os espíritos dizem, a gente ter duas pessoas que viveram aquele momento junto, talvez quitaram um karma, alguma coisa, e se separaram, do que duas pessoas, às vezes, que tentam manter uma relação, e a gente sabe que é muito triste. A gente vê o noticiário todos os dias, casais que se brigam, que às vezes se matam, né? Então, para Deus é muito melhor que se separem do que chegar a um extremo desse, né? E fala: o celibato voluntário é um estado de perfeição e meritório a Deus? Né? Aí a resposta é que não. Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Aí o Kardec vai e pergunta, né? É quase a mesma pergunta, mas com outro enfoque, né? Ele fala que o celibato não é da parte de certas pessoas um sacrifício pessoal com o objetivo, né, de prestar serviços à humanidade, né, ter mais tempo. A resposta é: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Isso me lembra aquela parábola de Jesus que fala que os ricos iam lá e davam 5.000, 10.000. Aí chegou uma mulher que só deu moeda. E aí Jesus fala que ela foi que mais contribuiu, porque ela deu tudo que ela tinha. Né? Os outros deram um monte, mas eles tinham muito mais, aquilo não ia fazer falta para ela. Mas ela deu tudo que ela tinha. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Falando sobre a poligamia, né? Qual dessas duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme a lei natural? Kardec pergunta. A resposta é: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há uma afeição real, mas pura sensualidade. É o que os espíritos dizem, né? A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos meios e que deve ser, com o aperfeiçoamento social, desaparecer. Então que fala sobre isso, né? Que quanto mais vai atingindo a evolução, mais vai tendo fidelidade e tendo essa. Então, sempre que a gente estuda isso, a gente tem que se pôr o nosso momento atual e pensar no passado, como era antigamente, né? E que não é tipo assim, ah não,
é assim hoje e daqui a 50 anos. Tá falando de uma cultura social que demora séculos para ser mudada e que fala que isso trouxe um grande avanço, o casamento, do que era antigamente. Porque então a gente tem esses dois enfoques. O casamento é importante porque ele estabelece responsabilidade entre as partes, né? Que antigamente era puramente sexual, não tinha objetivos nenhum de constituir família nenhum, puramente sexual. E também tem outro enfoque que diz que também não é porque se está casado que deve se permanecer casado para sempre, né? Como eu disse, há muitas vezes muitas tragédias que ocorrem, né? E que é contrário à lei natural, que é o que diz ali nas questões, né? Deus, o que já está separado, não é simplesmente um papel. Então fala sobre isso. A gente deve buscar as melhores formas, né, de conviver em sociedade e cada um achar seu destino. Porque há certas pessoas que têm vocação a se casarem. Há outras pessoas que têm vocação para não se casarem. A gente tem muitos exemplos, né? Aí a gente pode pensar também assim, ah não, a pessoa aquela que é que é voltada à religiosidade, ela não é casada. Poderia citar o Chico Xavier, o Divaldo, né, que são pessoas que não têm relacionamento nenhum, se dedicam exclusivamente, né, àquilo. Mas você tem na história outros exemplos de espíritas importantes que eram casados. Allan Kardec foi casado, Bezerra de Menezes também foi casado 2 vezes, né? Então cada pessoa tem que encontrar o seu caminho, né? E respeitando sempre fala sobre o amor. O importante é o amor que se tem, né? E nunca se basear pela sexualidade ou pelas as coisas mundanas, né? Que é contrário às leis de Deus, né? Que seria um retrocesso, né? Aquela barbárie do tempo antigo, né? Que só se pensava, a gente deve pensar cada vez mais racionalmente, com a mente, sem cair nessas sensações do corpo, né? De uma forma mais desregrada. Então a gente não pode ter aquele tabu, ah não, eu não sou do celibato, fala. O celibato ele não é útil, né? A pergunta é, puramente celibato ele não tem utilidade nenhuma, né? Ele simplesmente é algo, né? O que importa mesmo é o que aquela pessoa faz pro próximo, que é o que fala ali. Se ela se tornar útil para a humanidade, aquilo que importa, né? E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus.